Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é mais uma videoaula da disciplina de Gestão da Informação que eu ministro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Governança são processos, estruturas e mecanismos pelos quais uma organização toma decisões, define direções estratégicas, aloca responsabilidades e presta contas aos seus stakeholders. Define quem toma que decisão, baseada em quais critérios e sob que forma de avaliação. Promove transparência, integridade, eficiência e alinhamento com objetivos organizacionais, promovendo o uso responsável dos recursos. A boa governança provê um sistema de diretrizes e práticas que define estruturas de distribuição de autoridade, critérios de responsabilização e orienta as decisões em busca dos objetivos estratégicos da organização. Proporciona o alcance dos objetivos de uma organização, conciliando com outras dimensões. A boa governança permite identificação, avaliação e mitigação de riscos, preservando a integridade e reputação da organização, ao incorporar normas éticas, legais e sociais às suas decisões, assegurando a conformidade regulatória. Permite equilibrar o desempenho econômico com impactos sociais e ambientais, atendendo aos interesses de todos os stakeholders. Qual é a diferença entre gestão e governança? Gestão promove a execução da estratégia para a alocação de recursos que levem ao alcance dos objetivos organizacionais com eficiência. Governança compreende o sistema de regras, práticas e estruturas decisórias que orientam, supervisionam e controlam a gestão, visando a conciliação dos interesses dos stakeholders e a conformidade ética, legal e regulatória. Em uma empresa, a gestão permite elaborar o plano estratégico, alocar recursos, coordenar equipes para atingir os objetivos definidos. A governança corporativa define os princípios e práticas que orientam as decisões de modo a garantir o alinhamento com os interesses dos acionistas, conciliando com os interesses dos demais stakeholders e respeitando as normas legais e éticas, promovendo a conformidade. Governança tecnológica é a atividade de governança relacionada com a tomada de decisão a respeito dos recursos de tecnologia de uma organização e que leva em consideração os interesses dos stakeholders. Seu propósito é garantir que os investimentos e práticas tecnológicas estejam alinhados aos objetivos organizacionais, promovam a criação de valor sustentável, mitiguem riscos e ainda atendam a requisitos legais, éticos e sociais. A gestão da tecnologia da informação envolve a execução operacional do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, o PETI. E implica no planejamento, entrega e monitoramento dos serviços e recursos de tecnologia, buscando eficiência, qualidade e alinhamento com os objetivos do negócio. Inclui atividades como gerenciamento de infraestrutura, segurança da informação, suporte técnico, desenvolvimento de sistemas e controle de custos. A governança da tecnologia da informação trata da direção estratégica e supervisão do uso da tecnologia na empresa. Estabelece os princípios, políticas e estruturas decisórias que garantem que a TI contribua efetivamente para a geração de valor, mitigue riscos e atenda a requisitos legais e éticos. Exige a definição de papéis, responsabilidades e mecanismos de tomada de decisão sobre as tecnologias, infraestrutura, dados e inovação. Gestão versus governança de TI. Foco. A gestão de TI tem foco operacional, na alocação de recursos para alcançar os objetivos organizacionais do ciclo do planejamento estratégico de TI. Já a governança de TI, ela tem um foco estratégico, né?
garantindo que a gestão de TI siga os princípios e diretrizes estratégicas da organização como um todo. O objetivo da gestão de TI é eficiência e eficácia na entrega dos serviços de TI. Já o objetivo da governança de TI é o alinhamento da TI com os objetivos organizacionais. Os responsáveis pela gestão de TI são o gerente e as equipes de TI, enquanto da governança de TI é o comitê de governança de TI na organização. A gestão de TI ela é encarregada de se questionar: estamos fazendo o que foi planejado? Já a governança de TI ela é encarregada de se questionar: estamos fazendo o que é necessário e correto? A governança de TI promove o alinhamento entre tecnologia e negócios ao estabelecer diretrizes estratégicas que asseguram que os investimentos e iniciativas em TI estejam conectados aos objetivos organizacionais. Por meio de estruturas decisórias, métricas de desempenho e políticas de conformidade, a governança de TI garante que os investimentos em tecnologia da informação não só suportem as operações, mas também gerem valor de forma sustentável. Como consequência da governança de TI, a incorporação de práticas de gestão de riscos, como auditoria de sistemas, controle de acesso e monitoramento contínuo. A governança ajuda ainda a antecipar, minimizar e responder a ameaças tecnológicas que possam vir a comprometer a reputação, a segurança ou a continuidade dos negócios. Pilares da governança de TI. Alinhamento estratégico é o processo pelo qual os objetivos do negócio são traduzidos em projetos de TI, que não são iniciativas isoladas, mas viabilizadores de uma estratégia empresarial em prol da geração de valor, eficiência, diferenciação competitiva e reação às mudanças do ambiente. A governança tecnológica suporta capacidades de formulação estratégica, tomada de decisão e alocação de recursos tecnológicos de forma coordenada e orientada a resultados. Entrega de valor é a capacidade de gerar benefícios concretos a partir dos investimentos em TI, assegurando o retorno sobre o investimento, ROI, aumento de eficiência operacional e resultados em linha com os objetivos mensuráveis da organização. Isso implica não apenas implementar soluções tecnológicas, mas avaliar continuamente o seu impacto, otimizando a alocação dos recursos, reduzindo os custos e desperdício e maximizando o desempenho. Avaliação de desempenho é o uso de indicadores-chave de desempenho, no inglês Key Performance Indicators, or KPI, para avaliar a eficácia das iniciativas de TI em relação aos objetivos organizacionais. KPI oferecem evidências quantificáveis sobre o que está funcionando, o que requer ajuste e onde estão os gargalos. Possibilitam decisões pertinentes e oportunas, a alocação eficiente de recursos e a melhoria contínua dos processos. Gestão de riscos envolve a identificação, mensuração, avaliação e mitigação de ameaças à continuidade das operações e conformidade regulatória. Inclui medidas para proteger dados e sistemas contra ataques ou vazamentos, cumprimento de normas e legislações como a LGPD ou o Marco Civil da Internet, e a implementação de planos de continuidade de negócios. A transparência implica na divulgação clara das políticas, critérios e processos adotados pela organização, permitindo que os stakeholders compreendam como e por que determinadas escolhas são feitas. Accountability garante que a responsabilização de gestores pelas consequências de decisões que se tornam rastreáveis e avaliáveis através de mecanismos de controle e prestação de contas, mecanismos da estrutura organizacional. Modelo de decisão define a distribuição de decisões estratégicas e operacionais entre unidades organizacionais.
No modelo centralizado, as decisões ficam em uma autoridade única, exemplo, a alta direção ou a área de TI, garantindo padronização, controle e agilidade em ambientes mais homogêneos. No modelo fechado, a tomada de decisão é distribuída entre diferentes unidades ou áreas de negócio, e a TI é centralizada. A governança tecnológica é responsabilidade compartilhada entre os níveis da organização, não se limitando apenas à área de TI. Os mecanismos de governança tecnológica são instrumentos que garantem os princípios e diretrizes estratégicas da organização sejam considerados no uso da tecnologia, comitês, políticas internas, indicadores de desempenho e processos estruturados. O Conselho de Administração tem o papel de definir diretrizes estratégicas e garantir que a TI esteja alinhada aos objetivos de negócio. Comitês de governança, como os comitês de TI ou inovação, reúnem representantes da alta gestão de diferentes áreas e especialistas técnicos para deliberar sobre prioridades, riscos tecnológicos e investimentos em projetos de TI, fazendo o alinhamento entre a TI e o negócio. O CIO, Chief Information Officer, atua como a ponte entre a TI e a estratégia organizacional, sendo responsável por transformar diretrizes em planos concretos. As áreas de negócio participam da tomada de decisão, garantindo que as soluções atendam às necessidades operacionais e tragam valor efetivo para a organização. Políticas internas definem orientações sobre o uso de dados, aquisições e padrões técnicos. Indicadores de desempenho, os KPIs, são usados para monitorar resultados e orientar decisões baseadas em evidências, permitindo avaliar o cumprimento de metas. Processos estruturados zelam para que ações sejam conscientes, auditáveis e eficientes, o que provê padronização e melhoria contínua. A cultura organizacional define os valores, crenças e comportamentos predominantes em uma organização, moldando a forma como decisões são tomadas e como a tecnologia é incorporada aos processos de negócio. Uma cultura que valoriza accountability induz a que os responsáveis por decisões respondam por suas ações de forma transparente, ética e orientada a resultados. Quando a responsabilização está enraizada na cultura, os colaboradores tendem a agir com maior comprometimento, antecipar riscos e buscar alinhamento aos objetivos estratégicos. Ademais, fomenta um ambiente de confiança em que a prestação de contas é tomada como parte da atuação profissional, promovendo a eficácia dos mecanismos de governança e a sustentabilidade das decisões no longo prazo. Dimensões e ecossistemas da governança tecnológica. A complexidade e abrangência da governança requer considerar múltiplos contextos, atores e níveis envolvidos nos processos de decisão, regulação e controle sobre o uso da tecnologia da informação. Que dimensões seriam essas? A dimensão organizacional envolve estruturas e processos. A dimensão regulatória envolve leis, normas e políticas públicas. A dimensão ética e social, ela se preocupa com impactos sobre equidade, privacidade e inclusão. E a dimensão técnico-científica é relacionada à natureza e riscos das tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial, a blockchain e biotecnologia. Ecossistemas de governança são arranjos dinâmicos de múltiplos atores, exemplo, governos, firmas, universidades, ONGs, startups e cidadãos, que interagem entre si para definir, implementar e monitorar regras, princípios e decisões sobre o uso da tecnologia da informação. Diferente dos modelos hierárquicos, operam em redes descentralizadas, com distribuição de responsabilidades e negociação contínua entre partes interdependentes. A abordagem de ecossistemas amplia a visão da governança, extrapolando as fronteiras das organizações, sendo baseada em cooperação, transparência e adaptação constante. São sistemas interdependentes, sobretudo em ambientes digitais globais, que surgem a partir da necessidade de lidar com a complexidade, onde as decisões de uma organização ou país
afetam diretamente outros atores. A governança é construída coletivamente em ambientes que mesclam interesses públicos e privados, escalas locais e globais, e demandam mecanismos adaptativos de coordenação. Exemplo, fóruns multissetoriais e consórcios. Um exemplo é a governança da internet, que não está sob o comando de um único governo, mas é conduzida por um ecossistema global de instituições como a ICANN, AIRs, empresas, usuários, a ITF, a W3C. Obrigado por assistir à minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o professor a elaborar mais videoaulas para os alunos do IFB e o público em geral do YouTube.